Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer imenso estar aqui presidindo essa mesa com tão ilustres professores. Antes de dar início ao painel, gostaria de agradecer a presença de todos e a presidência desta mesa. Dando início, então, vamos passar a palavra ao professor Ayrton, da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Eu falarei de coisas simples, é um texto simples e despretensioso. Na verdade, talvez decepcionante para os senhores em alguns pontos, mas a minha ideia aqui é apenas comparar alguns textos de um autor muito influente em direito administrativo no Brasil e analisar, a partir desse autor, um tema que é algo incômodo, que é justamente, né, a atuação dos juristas brasileiros e de juristas de especial destaque no regime militar, né, juristas que têm, inclusive, uma grande influência ainda hoje, juristas que promovem, que têm, justamente por sua influência, afetado decisões no fórum, o pensamento jurídico e a formação das novas gerações, em geral, nas nossas faculdades de direito. A ideia, portanto, é verificar em que medida esses juristas, né, colaboraram com alguns regimes, atuaram e se identificaram com ideias e conceitos então presentes na defesa daqueles regimes. Isso nos leva naturalmente a um perfil de jurista, a um agrupamento de juristas em diferentes grupos, né, a partir de sua formação, de suas formas de sociabilização, sua forma de manifestação, de suas ideologias, né. Nosso tema aqui, portanto, é um tema incômodo, que é o tema da relação do pensamento jurídico brasileiro com a ditadura e com o regime pós-64. Né? A ideia aqui é enfrentar o problema da relação da doutrina do direito público, em especial do direito administrativo, com este mesmo regime. É um problema que deve ser analisado, isto é função também da história do direito, não é? Não devemos ficar aqui num silêncio acovardado, simplesmente porque essa questão possa ser incômoda a alguns. Em nossas faculdades, a coragem que sobra para criticar o neoliberalismo, o estatismo, a globalização, criaturas etéreas que não participam de bancas, não é, de concursos, nem de teses, não é, está faltando para analisar coisas mais concretas, mais objetivas, como, por exemplo, os vínculos de alguns juristas com o regime militar e o impacto desse vínculo, né, em suas obras, em seu pensamento, inclusive em obras que ainda são lidas, ainda são utilizadas. Já estaria o Largo de São Francisco, por exemplo, preparado hoje para aceitar uma tese sobre o ABC do integralismo de Miguel Reale, ou sobre o contexto histórico e a função política real desse livro tão bem estruturado, que é O Poder Constituinte, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho? Ou já se poderia discutir, enfim, a doutrina oferecida por Goffredo Teles Júnior, né, um dos heróis da redemocratização, a Revolução de Março de 64, né? Por ele chamada de Revolução de Março, então, em obra que fala, cito o autor, da tragicomédia dos partidos políticos e do sufrágio universal, em que se atribuía ao sufrágio universal funestas consequências. Não é função da história do direito silenciar sobre o que ocorreu após 64, só porque algumas pessoas estudaram com esses grandes juristas, né, e querem, de certa forma, preservar a imagem de seus orientadores. Acho que esses orientadores, muitas vezes, inclusive, têm mais coragem, mais clareza à hora de expor suas posições. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, por exemplo, nunca ocultou sua simpatia pelo regime anterior, não é? Ele não precisa fabricar atestados de pedigree, ele simplesmente reconhece sua colaboração e sua identidade com o regime anterior. A história do direito no Brasil, agora se estruturando como área científica, de uma forma mais sólida, como lembra o Ricardo, né, tem que dar uma contribuição efetiva nesse debate, inclusive para que se evite que no Brasil a doutrina fuja, né, da análise de seu passado, fuja da análise de sua própria historicidade. Cumpre, pois, aprofundar a discussão, inclusive nas faculdades de Direito, da doutrina justo-publicista produzida no Brasil durante o regime pós-64. Não se trata propriamente de julgar aqui condutas pessoais, mas sim de tentar compreender a função do direito, de seus teóricos e dos centros de ensino nesses períodos históricos específicos, né? Mais uma vez saliento que nós estamos tratando da compreensão da base ideológica
de boa parte da literatura jurídica hoje utilizada. Lembremos que, sob a influência dos regimes e movimentos políticos autoritários, né, surgiram transformações no campo doutrinário, surgiram novos temas, novas teorias. Sob a influência direta ou indireta da simpatia de juristas pelos regimes autoritários, conceitos foram criados, recriados e reformulados, não raro como arma ideológica na luta contra o pensamento jurídico democrático. O universo dos argumentos jurídicos foi alterado, alterando-se também o campo dos possíveis atos de fala no discurso jurídico-político. Eu, em geral, quando analiso os juristas pós-64, costumo, dos que se identificaram um pouco mais com o regime, costumo agrupá-los em 4 grupos principais, né? Há um grupo que poderia ser identificado como de católicos conservadores, por vezes neotomistas, que tem uma tradição, desde, inclusive do Estado Novo, de colaboração com regimes autoritários, por um certo apreço que vem até de Jackson de Figueiredo e tudo isso, pelo princípio da autoridade, desconfiança em relação à democracia, um certo moralismo em matéria sexual que se identifica com a política desses regimes, anticomunismo, etc. Né? Há um outro grupo, que seria um grupo de ex-integralistas. Né? Há muitos juristas influentes no Brasil que participaram do integralismo, que seria a nossa versão brasileira do fascismo ou algo próximo disso. E grandes juristas, Santiago Dantas, né? Miguel Reale, né? Miguel Reale, do qual agora se procura tanto ocultar, por vezes, o passado integralista. Né? E, inclusive, Goffredo da Silva Teles. São juristas que participavam, nos anos 30, de um movimento que parecia bastante inovador para o quadro social e brasileiro da época. São juristas que eram inconformistas com a ordem política e social de então. São juristas, portanto, que tendiam, mais do que talvez os católicos integristas do período, né, tendiam a uma certa inovação do pensamento jurídico. Muitos deles foram decisivos, inclusive, para a renovação do pensamento jurídico, para o bem ou para o mal, cada um que interprete como queira, né, nas décadas seguintes. Há um terceiro grupo que seria um grupo de outsiders, que dificilmente qualificável ideologicamente. São pessoas com personalidade extremamente forte, não facilmente enquadráveis, por vezes com uma formação específica muito distinta. É o caso do próprio Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, que é poderíamos ver aqui como um adepto conservador, de uma leitura conservadora da teoria das elites, com um pensamento bastante original. E há um quarto grupo do qual tratarei hoje, que é o grupo de autores com formação liberal, uma concepção liberal de mundo básica, que aderem, no entanto, ao regime de 64. Né? Há vários casos, poderíamos falar de Eliomar Baleiro, Ernesto Leme, falaremos aqui de um autor particularmente influente, né, de um autor que é talvez o autor mais influente do direito administrativo das últimas décadas, Eli Lopes Meireles. Selecionei um jurisconsulto, porque esse é um trabalho simples, talvez um pouco apressado, talvez um pouco cru, né? Naturalmente espero a contribuição dos colegas para aperfeiçoá-lo. Nós faremos uma breve análise dos escritos de Eli Lopes Meireles, tentando verificar em que medida autores liberais, com pressupostos que não seriam em todas as situações compatíveis com o regime pós-64, esses autores liberais, após aderirem ao regime, alguns deles se adaptaram, de certa forma, às exigências do pensamento jurídico do regime, adaptaram o seu pensamento, remodelaram conceitos e, de certa forma, tiveram evoluções desse seu pensamento no sentido do autoritarismo e depois com abertura no sentido mais democratizante. Eu peço desculpas para ler algumas passagens, porque, por uma questão mais de direito do que de história do direito, propriamente uma questão de prudência jurídica, quando trato desses autores, em geral, não gosto de escapar uma vírgula do texto que eles mesmos produziram. Os senhores hão de entender as razões disso, sobretudo os que estudaram direito. Então, peço só desculpas aos demais que não estudaram direito, se essa leitura os entediaram um pouco. Dos anos 30 em diante, o pensamento jurídico brasileiro sofreu grande impacto, né, de autores egressos do integralismo, por exemplo. Mas ainda havia, né, aqui, nós podemos mencionar aqui, como referi, Goffredo, Miguel Seabra Fagundes, Santiago Dantas, Galotti e o próprio Miguel Reale, que foi ideólogo oficial do Partido Integralista. Mas há uma corrente muito grande, que era uma corrente que poderia ser a mainstream anterior, que é de um pensamento jurídico liberal.
Pensamento jurídico liberal que se bifurca em 64 e sobretudo posteriormente, entre pessoas que aderem ao regime e pessoas que não aderem ao regime, né? Falarei da aceitação do golpe por juristas liberais e sua adesão ao novo regime, né, que também poderia ser analisada, a meu ver, a partir de algumas trajetórias individuais. O percurso político de muitos jurisconsultos liberais, pertencentes ou não ao UDN, né, o partido da UDN, talvez se explique em parte pelo temor ao comunismo, pelo incômodo diante da ascensão ou irrupção de novas forças potencialmente desestabilizadoras no campo político, sindicatos, ligas camponesas, movimentos estudantil de esquerda, ou por sua simples decepção com o regime democrático praticado no Brasil efetivamente, após vários reveses eleitorais dos candidatos mais próximos das posições liberais. Pensemos em Eduardo Gomes, por exemplo, né? Tal percurso reflete também os limites do liberalismo brasileiro, em uma sociedade com dificuldades para assimilar liberalismo fora da letra dos diplomas legais. Tais limites nos permitem falar, por vezes, em uma concepção liberal conservadora, também estimulada, em parte, pela própria formação jurídica prevalente. Uma concepção talvez difícil de compatibilizar com a instabilidade social atribuída por juristas liberais, já antes de 64, ao que chamavam de clamor permanente pela elevação de vencimentos e salários, e a um governo impotente para conter a espiral inflacionária e sem força para impedir tais reivindicações. A participação ou apoio de juristas liberais em regimes não democráticos muitas vezes causa surpresa, mas não é um fenômeno brasileiro, né? Quem analisa a França de Vichy, por exemplo, vê isso claramente, né? Georges Ripert, que havia escrito um livro em defesa do Código Civil, inclusive, contra o nazismo alemão, não escaparia à sedução do regime colaboracionista de Vichy. E Barthélemy, o principal constitucionalista liberal francês do período, também adere, inclusive sendo ministro do governo colaboracionista do Marechal Pétain, né? Não é, portanto, incomum que juristas liberais venham aderir, né, a movimentos autoritários quando aspectos liberais, e comecem a relativizar os aspectos liberais do seu pensamento, quando a ordem social lhes parece prestes a ruir. Não é de se crer, no entanto, na esteira de Dulce, que era inevitável que os bacharéis liberais anti-Vargas, confrontados com os triunfos eleitorais do populismo, fizessem alianças com o golpismo militar. Opções políticas foram feitas, tanto na adesão de juristas liberais à violação da Constituição de 46, quanto no perpetuar de sua colaboração com o regime, mesmo após o AI-5. Datam de bem antes de 1964, aliás, apelos de alguns jurisconsultos liberais brasileiros para que as Forças Armadas pusessem fim ao que chamava Ernesto Leme de criminosa tolerância do governo em face da mobilização comunista. Isso se vê claramente nas palestras de juristas liberais na Escola Superior de Guerra, instituição onde ocorreriam, no regime pós-64, conferências de vários juristas identificados com o mesmo regime. Será de um assíduo palestrante da ESG de que tratarei agora. Refiro-me ao professor Eli Lopes Meirelles, autor de um dos mais influentes, se não o mais influente, tratado de direito administrativo das últimas décadas do século XX. Advirto que há já algumas biografias saindo, escritas aí sobre Eli Lopes Meirelles, que elogiam Eli Lopes Meirelles no que fez realmente de grande contribuição ao direito brasileiro. Uma boa parte do que é o nosso direito municipal, os modelos de lei orgânica, vem de Eli Lopes Meirelles. Uma boa parte do que é a sistematização atual, a própria terminologia do direito administrativo foi organizada por Eli Lopes Meirelles. De Eli Lopes Meirelles temos também ensinamentos importantes em mandado de segurança, em ação popular, né? Trata-se aqui, no entanto, de analisar aspectos que nem sempre são abordados nessas biografias. As biografias falam do homem, do bom pai de família, do bom marido, falam mesmo daquele que, sendo secretário da Segurança Pública de São Paulo, durante o regime militar, por vezes se opôs a certos desmandos, por exemplo, o uso de cachorros no combate a uma manifestação de estudantes, né? Ou que tentava livrar a barra do professor Franco Montoro, que estava colocado injustamente como subversivo e era como tal perseguido, né? Não estou aqui para tratar desses momentos que, sem sombra de dúvida, merecem registro. Venho tratar aqui da explicação, talvez, de por que estava ele na Secretaria da Segurança, por que havia ali alguma identidade. Por que era ele convidado para falar na Escola Superior de Guerra, num regime que levava as doutrinas da Escola Superior de Guerra
à prática. Em maio de 72, Elie Lopes Meireles proferiu na ESG a conferência Poder de Polícia e Segurança Nacional. Em pleno governo Médici, Elie afirmava que, cito, nos estados democráticos como o nosso, em pleno governo Médici, inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, um certo relativismo social teria suplantado o absolutismo individual. Isso seria uma das bases do poder de polícia, naturalmente relativizando aqui a esfera individual. Né? Na tese da superação do individualismo, ele seguia o Georges Ripert pré-conversão à ditadura de Vichy. Na defesa do poder da administração de restringir o direito individual em benefício do bem-estar da coletividade, nas palavras dele, invocava o que descrevia como a posição de todos os publicistas. Em outros momentos, porém, o conferencista revelou maior ousadia na escolha das fontes e autoridades de referência. Discordando de alguns juristas que haviam escrito sobre segurança nacional, o autor buscou, como mencionei, novas e ousadas fontes. Busca suporte em autoridades estranhas à área jurídica, como o coronel Lepiane, o general Augusto Fragoso, o ilustre general Meira Matos e o que chama de culto representante das Forças Armadas, o general Golbery Couto e Silva. Se a doutrina da segurança nacional, dizia Elie, era uma formulação das Forças Armadas, nada mais natural do que buscar diretamente nelas o real sentido da expressão, mesmo dos textos jurídicos, ouvindo inicialmente aqueles que chamava de seus mais categorizados representantes. Partindo das amplas definições dos militares sobre segurança nacional, talvez inerentes até a próprias deformações profissionais, Elie analisou criticamente as conceituações de alguns justpublicistas brasileiros e do próprio STF, embora a do Supremo, abarcando a defesa contra ameaças internas, ainda que em estado potencial próximo ou remoto. Ou seja, uma definição do Supremo bastante ampla também. Não o desagradasse, o administrativista confessou sua preferência pelo que chamou de correta e completa conceituação elaborada pela Escola Superior de Guerra. A partir da visão da ESG, cunhou sua própria noção de segurança nacional, como permanente e total vigilância do Estado sobre o seu território, para a garantia de seu povo, de seu regime político e de suas instituições. Que regime político era este? Que o regime político a proteger era o daqueles tempos, isso fica claro também em outra passagem do texto. Né? Ele fala da necessidade de desenvolvimento para a sustentação do nosso regime, fecha aspas. Em outra passagem, alertava para a necessidade de proteger o, abre aspas, regime político constitucional estabelecido, até mesmo contra quem inconscientemente incitasse condutas subversivas ou antinacionais. Entre os órgãos estatais destinados a dar à nação as garantias prometidas na Constituição, palavras do autor, elencava o SNI e as DSIs ministeriais. Entre os instrumentos normativos que habilitariam o Estado para a, cito, defesa do cidadão, da comunidade, das instituições e do interesse geral da nação, incluía ele também a lei do banimento, a lei contra a subversão nas escolas e a lei que excluía do ensino os cidadãos punidos com base nos atos institucionais. O jurista alertava ainda para o perigo do que chamou de atividades subversivas sem emprego de violência, em uma época de infiltração e subversão ideológica, termos dele, louvando a lei da imprensa da ditadura como conciliação da liberdade com a segurança nacional, via-a como um meio de evitar que os interesses da nação ficassem, suas palavras, expostos e indefesos diante dos ataques diretos da subversão. Nesse ponto, ele invocava a visão de liberdade de Alfredo Buzaide. Alfredo Buzaide, como sabem os senhores, brilhante processualista, né, e ex-militante do Partido Integralista, né, acusado até com certa dureza por Afonso Arinos, né, de ter, devido à sua militância no integralismo, o seu espírito pouco democrático. Ele invocava a visão de liberdade de Alfredo Buzaide, excluidora de uma liberdade individual que gerasse, cito, o desassossego coletivo. Né? A defesa do regime unia, nesse ponto tão crucial, o ex-seguidor do integralismo de Plínio Salgado e o administrativista de inclinações liberais formado no Largo de São Francisco em 1943. Mesmo expressando opiniões de fundo liberal, ele, né, quando ele fundava o poder de polícia em uma parcial cessão da liberdade individual ao Estado, em troca das condições da coexistência coletiva, ele se via
forçado a esvaziar seu próprio liberalismo, quando tinha de justificar práticas do nosso regime de 1972, como as limitações à liberdade de reunião, a intervenção do Estado em greves e a censura de filmes, espetáculos e textos em nome da segurança nacional. Consciente da possibilidade da mudança e expansão dos significados dos termos-chave da linguagem jurídico-política, Elie não hesitou em colaborar para o processo de recunhagem e refuncionalização do próprio conceito de democracia sob o regime de 64. Veiculando mais uma citação do general Meira Matos, descrevia a via democrática, no ano de 1972, como o compromisso mais sério do movimento de 64. Implantado o desenvolvimento pela via democrática, palavras do autor, o país estaria consolidando a única democracia autêntica e legítima, porque assentada na prosperidade e no bem-estar da população. Isto em pleno milagre, né? O que caracterizaria o regime democrático, citando o autor novamente, seria o que a ESG definia como poder nacional, combinado com o respeito aos direitos individuais e à ordem jurídica vigente, salvo o melhor juízo, a ordem jurídica vigente de 1972. O público e as circunstâncias dessa palestra, feita na Escola Superior de Guerra em 1972, devem ter sido levados em conta pelo autor. Sua posterior publicação em uma revista puramente jurídica, a Revista dos Tribunais, indica, porém, que Elie não desejava se dirigir semi-secretamente aos militares, mas sim via suas posições como tecnicamente apresentáveis e mesmo dignas de difusão no meio jurídico nacional. Ninguém obrigou Elie a publicar tal texto que se saiba, ninguém o obrigava a publicar tal texto, nem a reutilizar e atualizar partes dele, poucos anos depois, em um novo artigo destinado ao periódico Arquivos da Polícia Civil. Mencionando a conveniência de combinar a manutenção da ordem interna com o aprimoramento das instituições e a preservação dos direitos e garantias individuais, o novo artigo foi publicado em 76, já no governo da abertura, já no governo Geisel, né? Aqui já se transcrevem várias passagens da conferência de 72, porém sendo suavizando, porém, a orientação política original. Desapareceram, assim, os elogios aos militares de alta patente, cujas opiniões foram parcialmente substituídas por objetivas referências ao Manual Básico da ESG e à própria ESG como instituição. As fontes jurídicas ganharam um pouco mais de peso, dando ao artigo feições mais próximas de um artigo tradicional da área. Aumentaram no rodapé as citações de julgados sobre o excesso ou desvio de poder, enquanto sumiam as advertências de Alfredo Buzaide contra noções de liberdade capazes de gerar o tal desassossego coletivo. Dando agora maior ênfase à distinção entre discricionariedade e arbitrariedade, Elie também aprofundou a análise das condições de validade do ato de polícia, inclusive atacando mais frontalmente, dessa vez, o uso de meios ilegais pela administração. Deslocou ainda, parcialmente, o foco do poder de polícia, tratando dessa vez bem menos do combate preventivo à subversão e bem mais de temas desvinculados desta última, como o controle da poluição, a defesa da economia popular, a contenção do desmatamento, a regulação da concorrência empresarial. Transpondo para o artigo de 76 trechos do artigo de 72, Elie suavizou a passagem sobre a coercibilidade como atributo do poder de polícia, ao mesmo tempo em que inseria nela uma advertência sobre a ilegalidade do que chamou de violência desnecessária. Por fim, em uma profissão de fé no Estado de Direito, o jurista proclamou abertamente que, em suas palavras, o poder sem o direito era tirania, sendo o poder com o direito, a seu ver, democracia. Que se revigorar da pulsão liberal do professor da PUC e antigo magistrado paulista não gerava ainda, contudo, um total distanciamento face ao regime, isso era bem claro. A identificação da democracia, do conceito de democracia, com o poder exercido com o direito, indicava, senão uma confusão pura e simples de democracia com Rechtsstaat, com o Estado de Direito, pelo menos um conceito de democracia um tanto aguado, tão pouco exigente, que podia corresponder até ao próprio regime militar. Não hesitando em escrever, pouco após o notório caso Herzog, sobre, cito, o regime da liberdade pública em que vivemos, Elie classificava o Brasil de então entre os, cito novamente, estados democráticos modernos.
Isto era, no seu ver, compatível com a censura de filmes e espetáculos públicos, o controle das publicações e mesmo com o uso do poder de polícia da administração contra aqueles que via como, cito novamente, opositores do desenvolvimento e segurança nacionais. Há pessoas que se opõem, né, pelo que sabemos, ao desenvolvimento, há pessoas que se opõem à segurança nacional. Né? Período perigoso. O texto de 76 propunha desenvolvimento e segurança, mais uma vez, palavras do autor, dentro da ordem jurídica vigente, que legitimava, como reconhecido pelo próprio autor, o funcionamento do SNI e das DSIs ministeriais, bem como o emprego do poder de polícia para conter, palavras do autor, atividades ofensivas da segurança nacional. O ex-secretário da Segurança Pública, porém, já previa aqui, era da abertura, o aperfeiçoamento ininterrupto dessa mesma ordem jurídica, soluções graduais, sem contestar todos os pressupostos do regime, pareciam ter então a sua preferência. Convidados seguidas vezes para dar conferências na ESG, convidados seguidas vezes para servir na máquina estatal do período pós-64, o que fez em São Paulo como secretário do Interior e na posição-chave, né, no aparato do regime de secretário da Segurança Pública, ele devia ser visto pelo menos como confiável pelo regime, sendo, pois, absurdo descrevê-lo como um dissidente perdido ou infiltrado na cúpula civil da ditadura, ainda que involuntariamente seu enorme prestígio de jurisconsulto há de ter contribuído não só para melhorar à época a imagem do governo estadual paulista no meio jurídico, mas também há de ter contribuído para legitimar, como assuntos técnicos e autenticamente jurídicos, temas particularmente caros à ditadura, por ele analisados na condição de estudioso do direito. Este é um aspecto que não nos deve fugir à atenção. Quando lemos hoje textos técnicos desapaixonados, frios, né, objetivamente descritivos, como aquele em que Eli Lopes Meirelles esmiuça o AI-5, né, o que vemos aqui deve nos chamar a atenção, né, porque acaba se legitimando indiretamente pelo próprio tratar como assunto técnico o diploma que é analisado. Ao se analisar o AI-5 com a naturalidade com que um civilista interpreta o Código Civil, está se dizendo naturalmente que aquilo é um diploma, como é o Código Civil, como é a Constituição, como é o Decreto X, como é o Decreto Y. Né? A descrição do AI-5 evitava reparos, só revelando claramente a politicidade do que chamou de estudo do AI-5 ao tratar do preâmbulo do ato. Na linha oriunda de Francisco Campos e do AI-1, né, ele compreendia o AI-5 como, palavras dele, que estão escritas, ato revolucionário que se legitima por si mesmo. O administrativista também aceitava a fundamentação do AI-5 em fatos comprometedores da segurança nacional e contrários aos objetivos da Revolução de março de 64. A palavra revolução vem, aliás, frequentemente para descrever o movimento de 64 contra a ordem constitucional. Estendendo a doutrina da segurança nacional do regime, o manto tradicional do poder de polícia, ele deu àquela doutrina da segurança nacional pretensões de cidadania em nossa ciência do direito administrativo. Como juspublicista, talvez involuntariamente, contribuiu para reduzir o descrédito do AI-5 no meio jurídico pelo simples e singelo fato de ter se dedicado a comentá-lo numa revista jurídica. O mesmo efeito há de ter tido o exame, por parte de Eli, da legislação de segurança nacional, em artigo datado também do seu produtivo ano de 1976. Em nova conferência na Escola Superior de Guerra, aqui ele volta à Escola Superior de Guerra, o jurista admitia seu pioneirismo no tema, por seguir caminhos ainda não percorridos, em terreno carente de reorganização normativa. Dizia mesmo que falaria a ESG com a franqueza e a lealdade que se supõe entre irmãos. Também publicada depois em revista jurídica, a conferência não era muito pródiga em recomendações de suavização. Exceção ocorreu, no entanto, na parte referente ao meio universitário, né, onde ali se fala que professores, né, dados a influenciar os alunos, a conduzi-los à subversão, poderiam influenciar essas almas jovens, né, que deveriam ser tratadas com um pouco mais de tolerância pela legislação. De qualquer forma, em relação à lei de segurança, à legislação de segurança nacional, um dos reclamos principais de Eli é a sua desorganização, seu caráter descentralizado,
e a ideia de que deveria ser algo mais coeso, mais coerente, mais organizado e mais técnico. A suavização entra aqui marginalmente. Mais uma vez, ainda que talvez involuntariamente, vemos o jurista com seu prestígio, né, produzir, voluntária ou involuntariamente, uma glorificação do direito vigente. Glorificação que se dá também no seu manual de direito administrativo, cujas edições também tratam, né, de assuntos como os aqui versados. Eu tive que enxugar um pouco o texto por razões de tempo, e cortei, na verdade, 2 terços da palestra, mas o que eu gostaria de frisar aqui, que seria interessante que nós abandonássemos nas nossas faculdades de Direito a postura bastante covarde, não é? É covarde mesmo, a palavra é esta, em relação ao tempo da ditadura. Não é necessário fazer caça às bruxas, mas há uma necessidade, sem sombra de dúvida, de que se reexamine o que houve nessas faculdades nesse período, que se reexamine, sobretudo, nas trajetórias pessoais, né, e no mudar das ênfases nos textos, dos conceitos, da terminologia, dos enfoques, no mudar dos temas, o que houve nesses períodos que ainda hoje repercute na doutrina jurídica que ensinamos. Quantas vezes, idiotamente, hoje, em pleno Estado democrático, não estamos passando, né, esses grandes autores idealizados, supostamente infalíveis para nossos alunos, não é, como autoridades que devem ser seguidas em todos os pontos. Será que não seria o caso de mostrar aos alunos também que grandes juristas, como foi Eli, um jurista absolutamente brilhante, né, que grandes juristas também, por vezes, podem cometer erros, que o argumento de autoridade não deve ser o argumento principal após o iluminismo, né, nem mesmo na área jurídica? Será que nós não poderíamos mostrar aos nossos alunos que em algumas passagens desses autores, como em Eli Lopes Meirelles, quando parecer de repente que é uma certa recessão excessiva à liberdade, que isso pode ter algum vínculo com esses posicionamentos que foram ali tomados, ainda que não direto, né? Esta acho que é uma das funções críticas a que aludiu o Ricardo aqui quando falou do papel da história do direito. Não uma história do direito que dá pedigree ao direito vigente, não uma história do direito que é feita, né, para eternizar os institutos jurídicos ou para criar, né, bustos de grandes juristas. Eli Lopes Meirelles não precisa de mais homenagens e mereceu, sem sombra de dúvida, como jurista, todas as que teve, né? Ele dá, graças ao deputado Afanásio Jazade, de São Paulo, ele agora dá o nome ao Fórum da Fazenda Pública, inclusive, onde atuei como procurador muitos anos na capital do estado de São Paulo, né? Há um reconhecimento da sua contribuição científica, sem sombra de dúvida enorme, na parte de direito dos servidores, como mencionei, na parte relacionada ao direito municipal, né? Os modelos de lei orgânica muitas vezes vieram, de leis orgânicas municipais, muitas vezes vieram do próprio Eli. Uma boa parte do que se pensa em matéria de licitação, uma boa parte do que se pensa como o que seria o arranjo interno do direito administrativo brasileiro, vem desse autor realmente brilhante, extraordinário, que merece ser estudado, e justamente porque merece ser estudado a sério, não ser estudado como se fosse, né, uma história infantil, não como um príncipe de história infantil, mas como um jurista que viveu num período histórico complexo, que teve, né, suas opções, que teve as suas ideias, que teve os seus posicionamentos. Eu lamento por entediá-los tanto. Muito obrigado. Obrigado, professor Vanir. Boa noite a todos. Arrematando a bola levantada pelo meu colega Ayrton, eu também vou falar sobre a ditadura militar. Eu vou particularmente falar sobre 2 instituições que nos são bastante caras nesse período. Uma delas é a própria instituição judiciária e a outra é a instituição militar. Esse material, na verdade, é resultado de um trabalho que eu venho fazendo no meu pós-doutoramento, também é resultado dos debates que a gente trava lá no IBMEC, onde eu coordeno um núcleo de estudos da história do direito brasileiro, onde a gente, inclusive, discute a questão do Estado de Direito na ditadura militar, e minha própria experiência dentro do Museu da Justiça, onde, além de diretor de divisão, faço também algumas pesquisas, trabalhando com história oral, entrevistando magistrados, isso já vai lá quase 10 anos. Bom, um dos elementos que passou a compor o discurso dos militares brasileiros na década de 60 foi exatamente o fundamento técnico-científico do exercício do poder.
ao se acreditarem portadores de um saber técnico que lhes franqueava a solução objetiva dos problemas brasileiros, passaram a se achar credenciados como elite dirigente, cuja legitimidade repousava mais na sua propalada competência do que na investidura pelo voto. O golpe militar de 64, tendo por base a já referida doutrina de segurança nacional, estabelecer novas especificações para o papel das Forças Armadas no processo político. Agora, suas atribuições eram as de dirigentes. Nessa nova concepção, o aparelho militar passa a exercer uma multiplicidade de funções políticas e administrativas, através do esforço em treinar pessoal de alto nível para o exercício de funções diversas na segurança nacional. Para vocês terem uma ideia, aí por volta de 1979, cerca de 28% dos cargos civis da administração pública, fosse direta ou indireta, estavam na mão de militares. Para essa expansão dos militares pela administração estatal, pesou, de um lado, o antigo interesse pelo controle ou influência sobre os setores considerados estratégicos para a segurança nacional, como a mineração, a siderurgia, a geração e distribuição de energia e os transportes. De outro lado, incidiram fatores conjunturais que permitiram construir uma lógica de longo curso que levava determinados setores do Estado brasileiro ao isolamento burocrático como via de neutralizar a influência dos partidos políticos e garantir a aplicação de uma racionalidade técnica às suas decisões. Pode-se assistir à construção de elementos comuns entre a organização dos aparelhos militar e burocrático. Desde 1967, quando o governo militar, aprofundando os esforços desencadeados ainda durante a era Vargas, iniciou mudanças importantes na administração pública brasileira. Notadamente, a busca pelo desenvolvimento econômico passou a se basear na formação de uma burocracia modernizada pela racionalização de seus métodos. Planejamento, coordenação, descentralização e delegação de competências se tornaram marcos desse processo. Eu vou poupar vocês, a pretexto do tempo já avançado, de uma longa discussão teórica sobre burocracia e de como a gente perfila os militares e a própria magistratura dentro dessa burocracia. Para ficar no foco da noção de que os militares, ao longo do período em que estavam no poder, construíram mecanismos que os levaram a ser absorvidos pela burocracia e, por conseguinte, pela sociedade burguesa, ou melhor, pelos grupos dominantes dessa sociedade. No presente trabalho que eu estou aqui apresentando, eu assumo ter ocorrido com os magistrados o mesmo que se deu entre o grupo militar e o burocrata, a absorção de um pelo outro. Afinal, enquanto sistema de dominação, a burocratização tomou como seus agentes não só os empregados das empresas privadas, mas também os funcionários do Estado, fossem eles civis ou militares. O judiciário, enquanto aparelho de Estado, é uma organização burocrática, onde o direito é que lhe dá sua própria estruturação. As normas positivadas, que a quase tudo orientam e prevêem, têm caráter racional e adequado aos fins da própria instituição, de dirimir os conflitos que lhe são apresentados. Mas essas regras, ao serem legais, mais do que funcionais, conferem aos magistrados, autoridades públicas, por definição constitucional, poder ainda maior de coação sobre a sociedade. Seus agentes são agentes de uma forma de dominação assentada na legitimidade do que é legal, mas também fixada na racionalidade. Portanto, os magistrados são promotores... Desculpa, foi mal. Os magistrados são, na verdade, agentes promotores de uma dominação racional. No Brasil, a tradição de se fazer concursos públicos para a seleção de magistrados é antiga e muito valorizada. Iniciada efetivamente na década de 1940, possibilitou a formação de uma corporação insulada, ou seja, isolada do meio externo. Sua história permitiu a combinação de um modelo de direito codificado e de estruturação burocrática da magistratura, mais ao gosto das nossas raízes portuguesas,
com outro modelo, né, combinando esse modelo português com outro modelo de controle da constitucionalidade da legislação por meio do judiciário, sentido tipicamente americano, aplicado desde a Constituição Republicana de 1891. A administração burocrática pressupõe habitualmente um treinamento especializado e completo que os concursos públicos procuram garantir. Isso ocorre cada vez mais com o direito contemporâneo e seus operadores. Neste trabalho, optou-se pela ideia do Estado enquanto prevalência, mas não monopólio, dos interesses comuns às classes ou frações de classe da classe dominante. Os estudos que eu realizei, que eu poupei vocês, né, em cima de Marx, Gramsci, Polantzas, nos levaram a concluir que, ao longo do regime militar, dadas as conjunturas sociais e econômicas, o Estado aplicou os mecanismos de coação à disposição de seus aparelhos para atender aos grupos que lograram obter hegemonia, ainda que operando, aparentemente, acima dos anseios de determinados grupos sociais. Durante a existência do regime militar, dentro do bloco no poder, o judiciário foi considerado, então, como um instrumento útil, mas não primordial à manutenção da dominação, ou, pelo menos, do projeto ao qual servia a ditadura. Exemplo disso foi a emenda constitucional número 7, de 13 de abril de 1977, que introduziu profundas mudanças na estrutura judiciária do país, à revelia dos próprios magistrados. A denominada reforma do judiciário, que, aliás, né, termo que volta à moda ultimamente, havia sido um dos palcos de confronto entre oposição e governo e servira de desculpa para o fechamento do Congresso Nacional. Seu principal objetivo declarado era a criação de um mecanismo de disciplina e, consequentemente, de controle da atuação da magistratura. Tais aspectos também estavam presentes no ato institucional número 5, também já referido aqui nesta mesa, que suspendia as prerrogativas de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade da magistratura, e serviu de base para o afastamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, a lembrar, Vitor Nunes Leal, naquela época vice-presidente da própria Casa, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, aliás, né, a quem eu fico eternamente grato, porque pelas mãos deles eu cheguei ao curso de Direito que hoje foi assumido pelo IBMEC. Na época, Antônio Gonçalves de Oliveira, que ocupava o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal havia um mês, renunciou e pediu sua aposentadoria. Antônio Carlos de Andrada, seu sucessor, fez o mesmo. Até um ministro do Supremo Tribunal Militar, o general de Exército Peri Bevilacqua, foi aposentado por ser considerado complacente demais com os réus. Tal situação levou a que grande parte da magistratura se voltasse para si mesma. Prova disso é que, na década de 80, marcada pela transição do regime militar para a normalidade democrática, não se tenha notado a presença da instituição judiciária. Ao lado da explicação de que isso ocorreu porque, por muito tempo, o desempenho da instituição esteve restrito ao cânon da separação entre os poderes, mantendo-se alheia a todo o processo de transformação sociopolítico que se desenrolava no país, pode-se também afirmar que o judiciário teria sido pouco exigido pelos setores sociais, cujas demandas por seus direitos estavam ainda, naquele período, emergindo. Seja por qual motivo for, organização burocrática, na melhor definição dada por Weber, o judiciário se organizou em torno de suas próprias regras, seus estatutos e regimentos, adequando-se aos fins constitucionais a ele destinados, a solução dos litígios que lhes são apresentados. Seus agentes, engessados em suas funções, acabaram a reboque das mudanças ocorridas na relação entre os blocos que controlavam o Estado. A atividade judiciária se deu sob o signo da subordinação à administração e aos interesses da classe dominante, para quem esses poderes eram apenas instrumentos úteis. Ao instaurarem um consenso ideológico e a coerção baseada nos mecanismos legais e jurídicos, organizaram a hegemonia de classe. Secundária, no processo de dominação social, também foi a própria participação política da magistratura no processo de transição da democracia política na década de 80, restrita ao respeito à separação das funções estatais e alheia ao processo de transformação social,
política e econômica que acontecia no país. Para terminar, sendo assim, não há de se estranhar que o Judiciário não tenha sido lembrado como parceiro pelos novos atores que passaram a atuar em busca de seus direitos nos protestos, paralisações, passeatas desse período de transição. Isolada, só restou à magistratura assumir o discurso modernizante dos militares burocratizados, disfarçando sua gen burocrática na fantasia da eficiência da prestação jurisdicional. Obrigado. Passo a palavra ao professor Rickson Rios, da UNESA. Muito obrigado, presidente. Bom, eu vou destoar um pouco do tema que dominou a mesa. Eu vou tratar de um outro bem distinto, que é o da afirmação histórica da proteção jurídica internacional de bens culturais. Esse tema, na verdade, a pequena, breve comunicação que eu vou apresentar aqui, ela é retirada ou é baseada em aspectos da tese de doutorado que eu estou atualmente desenvolvendo na Universidade de Valência, na Espanha. Muito bem. Bom, pode-se identificar no direito internacional concernente à proteção de bens culturais tanto regras que se baseiam em seus princípios gerais, como a eclosão de um ramo específico e sistematizado de normas internacionais sobre o tema. A proteção de bens culturais no âmbito do direito internacional geral dá-se com base, por exemplo, em institutos como o da sucessão de Estados, da responsabilidade internacional dos Estados e em princípios internacionalmente consagrados, como o da autodeterminação dos povos. Não obstante, a par das regras do direito internacional público geral, assim como ocorreu a constituição de um direito internacional ambiental e de um direito internacional dos direitos humanos, também foram sistematizadas normas internacionais específicas de proteção aos bens culturais. Esse fenômeno se deu em função da criação de uma série de instrumentos convencionais de alcance universal ou regional, além dos diplomas jurídicos internos que contribuíram na construção e precisão dos conceitos relacionados ao tema. Então, basicamente, o objeto desse breve trabalho é essa proteção jurídica de bens culturais, que hoje é feita por tratados específicos, de modo tal que nós podemos dizer que há um ramo específico de proteção jurídica dos bens culturais. Mas antes não havia. E, em sendo assim, como se dava essa proteção? A proteção dos bens culturais feita sob os princípios do direito internacional geral, com base em ao menos 3 institutos de direito internacional público geral, foram feitas restituições de bens culturais durante a história. A sucessão de Estados, a responsabilidade internacional dos Estados e o princípio da autodeterminação dos povos. No caso da sucessão de Estados, primeiramente. A sucessão de Estados é um instituto jurídico que rege o fenômeno da fusão e da fragmentação de Estados, com a consequente formação de uma ou mais personalidades jurídicas estatais. A conquista territorial exercida por Estados imperialistas foi frequentemente acompanhada da remoção dos mais significativos objetos culturais, normalmente levados para serem expostos nos museus da capital do Império Conquistador, como uma prática de sujeição e assimilação dos valores culturais da nação subjugada. Entretanto, não somente domínios imperialistas vivenciaram o processo de incorporação de símbolos culturais, também a formação de Estados que buscaram centralizar os valores nacionais identitários e linguísticos, soterrando manifestações culturais diferenciadas de nações inseridas em suas fronteiras. O desmantelamento de impérios e a fragmentação de Estados proporcionou às nações libertas a oportunidade de adotar uma política de recuperação dos bens culturais que identificassem, tradicionalmente, sua história e seus valores. Por algumas vezes, na história contemporânea, houve situações como essas, em que se justificaram disposições em tratados internacionais, objetivando a devolução de objetos culturais de particular significado para as nações reclamantes. Embora a Convenção de Viena sobre a Sucessão de Estados em matéria de bens, arquivos e dívidas não apresente disposições sobre a devolução
de bens culturais, disposições específicas, é interessante notar que há provisões sobre bens culturais nos acordos constituídos entre os Estados que resultaram do processo de fragmentação da ex-federação da Iugoslávia. Também nós podemos identificar na história que, na oportunidade do Congresso de Viena, de 1815, havia, em alguns acordos, disposições específicas, mas que relacionavam bens específicos. Também no Tratado de Versailles houve disposições nesse sentido, mas sempre muito genéricas, sempre muito específicas. As disposições mais genéricas vieram mais tarde, já a partir de 1921, pelo Tratado de Riga, né, que encerrou a Guerra Polaco-Soviética. A responsabilidade internacional dos Estados. Então, o segundo Instituto do Direito Internacional, que foi utilizado para a proteção e recuperação de bens culturais. A ideia mais elementar contida no conceito que corresponde ao Instituto da Responsabilidade Internacional é a de que um Estado responsável pela prática de um ato ilícito, a lume do direito internacional público, deve ao Estado prejudicado uma reparação adequada. Os exemplos de ilicitude que poderiam ensejar a devolução ou indenização ao Estado que sofreu dano por subtração ou destruição de seu patrimônio cultural vêm de violações a disposições convencionais relativas às normas que regem os conflitos armados, cuja sistematização é conhecida como direito de Haia. E às vezes que se referem ao direito penal internacional. Em particular, as que tipificam os crimes de guerra. No primeiro caso, destacam-se a Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito armado, assinada à Conferência Internacional reunida em Haia em abril-maio de 1954. No segundo, no caso dos tribunais internacionais, há disposições nos tratados constitutivos dos tribunais penais internacionais para a ex-Iugoslávia e para a Ruanda, além de existirem dispositivos congêneres também no Estatuto de Roma, assinado à Conferência de Plenipotenciários que ocorreu naquela cidade em 1998, vigente desde 2002, e que ensejou a formação do Tribunal Penal Internacional. Bom, como vocês sabem, os tribunais internacionais, os tribunais penais internacionais, são um fenômeno relativamente recente na história, tendo sido o primeiro constituído após a Segunda Guerra Mundial, que foi o Tribunal de Nuremberg, seguido do Tribunal para o Extremo Oriente, que julgou esse último os japoneses, né, pelos crimes de guerra. A ideia de formação de um Tribunal Penal Internacional não pôde ser implementada, ou um definitivo, não pôde ser implementada depois desses tribunais que julgaram os crimes de guerra que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, em função da Guerra Fria. A recuperação disso só vai se dar mesmo, a recuperação desse projeto só vai se dar mesmo nos anos 90. Particularmente porque, com o fim da Guerra Fria e com a eclosão de conflitos que foram marcados por graves violações dos direitos humanos, como o caso de Ruanda e do processo de fragmentação da ex-Iugoslávia, é que nós tivemos a renovação da proposta de um Tribunal Penal Internacional definitivo, levada às Nações Unidas por Trinidad e Tobago, e que finalmente gerou essa Conferência Internacional de Plenipotenciários de Roma. Pois muito bem, a devolução de bens culturais tem grande importância para a proteção e promoção dos direitos humanos, no contexto de crimes de genocídio ou eliminação de determinado grupo social. A responsabilidade dos Estados compreende, em certas situações, as ações empreendidas por sua população dentro das fronteiras de um determinado Estado, também em tempo de paz. A despeito de nem sempre ser possível a restituição do objeto cultural, a comunidade internacional vem desenvolvendo soluções alternativas para compensar os Estados cujo patrimônio foi danificado por violações do direito internacional. Bom, então,
agora vamos ver o terceiro, né, mecanismo do direito internacional que tem sido utilizado na recuperação de bens culturais. Esse é o princípio da autodeterminação. Princípio que surge na Europa, que, embora patrocinado por Woodrow Wilson por oportunidade da configuração da Liga das Nações, em 1919, não chegou a estar contido no Tratado Constitutivo da entidade. Mas o princípio da autodeterminação dos povos, sim, encontra-se subscrito, está definido na Carta das Nações Unidas. Esse princípio, de certa forma, ele vem se colocar, vai ser utilizado muito em função do processo de descolonização que ocorre na segunda metade do século XX. Esse processo de descolonização que é patrocinado pela Organização das Nações Unidas. Aliás, é um dos princípios orientadores da ONU. Pois muito bem, o princípio da autodeterminação dos povos foi positivado na Carta das Nações Unidas, né? Na Carta nós encontramos o seguinte, o artigo 1º, né, o parágrafo 2º, dispõe o seguinte, apresenta o seguinte texto: os propósitos das Nações Unidas são desenvolver relações amistosas entre as nações baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Bom, ganhando precisão por meio das resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, no contexto do processo de descolonização que se desenvolveu na segunda metade do século XX. Nos anos 1960, o princípio passou a ser identificado igualmente a um direito ao desenvolvimento, inclusive a um desenvolvimento cultural. Um exemplo de como isso se constituiu encontra-se no artigo 1º dos 2 Pactos Internacionais de Direitos Humanos, assinados em 1966. Uma das mais importantes ações da Organização das Nações Unidas no que concerne aos direitos humanos foi justamente o de iniciar um processo de internacionalização desses direitos, que se deu primeiramente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Essa declaração, naquela oportunidade, era meramente uma declaração, sem um caráter obrigatório. Hoje já é considerada como tendo caráter obrigatório, com base em costume internacional. Mas era necessário, e isso fazia parte do projeto das Nações Unidas, que se configurassem tratados internacionais, esses sim, instrumentos obrigatórios, tratados internacionais sobre o tema. A ideia era que se fizesse um tratado internacional, né, que tornassem as normas inicialmente previstas na declaração obrigatórias no nível internacional. Entretanto, mais uma vez, em função de um ambiente sistêmico, bipolar, de Guerra Fria, isso não foi possível. Daí que foram criados 2 tratados internacionais sobre direitos humanos, que são os Pactos de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pois então, nesses pactos, né, em ambos os pactos, há uma disposição, né, no artigo 1º dos 2 pactos, em que se encontra o seguinte texto: todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, o que nos mostra claramente uma relação entre essa ideia de autodeterminação e desenvolvimento econômico, social e cultural, desenvolvimento. O princípio da autodeterminação foi igualmente esculpido em passado recente na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007. A aplicação do princípio da autodeterminação dos povos, né, no que concerne à proteção dos bens culturais, faz-se principalmente, primeiro, pela criação de espaços institucionais que permitam a negociação
pela devolução de objetos culturais retirados em função de ocupação colonial. Essa é principalmente a função de um comitê intergovernamental criado no âmbito da Unesco, com a finalidade de aproximar os Estados, estabelecer processos de negociação, né, ou mesmo uma arbitragem para a solução de eventuais conflitos. Segundo, pela adoção de instrumento internacional que regula a transferência de objetos culturais. Refiro-me particularmente à Convenção de 1970 da Unesco, sobre a qual já vou falar. E, terceiro, pela transferência de tecnologia que permita a preservação desses bens dentro das fronteiras dos novos estados independentes. Bom, então, até a formação desse ramo específico do direito internacional que se destina à proteção de bens culturais, nós tivemos a utilização, basicamente, desses três institutos do direito internacional geral. Mas, no âmbito da Unesco em particular, mas também em outras instituições internacionais, houve uma preocupação por parte dos Estados no sentido de se constituir, né, uma série de normas específicas que tratassem da questão dessa proteção. Então, a cooperação internacional e a criação de um direito internacional da proteção de bens culturais. A cooperação entre os Estados, visando a proteção dos objetos culturais, pode ser melhor analisada se considerados seus dois campos de ação: a criação de normas de proteção e a configuração de instituições responsáveis pelo monitoramento do cumprimento pelos Estados das obrigações assumidas, assim como pela resolução de conflitos sobre o tema. Quanto às ações normativas, do ponto de vista normativo, 2 diplomas internacionais se destacam na concretização de um ramo especializado do direito internacional público, a saber, o direito internacional da proteção de bens culturais, preocupando-se particularmente com a restituição dos objetos ilegalmente exportados, e esses são, né, 2 instrumentos principais, né, a Convenção sobre as medidas a serem adotadas para impedir a importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais, essa convenção é de 1970, e a Convenção da UNIDROIT sobre bens culturais furtados ilicitamente exportados, de 1995. Essas duas convenções estabelecem as bases normativas para a luta contra o comércio ilegal de bens culturais. As convenções não são retroativas. Bom, como vocês sabem, como aqueles que têm formação em direito talvez já tenham conhecimento em função da disciplina de direito internacional, em geral os tratados não se colocam com retroatividade, com efeitos retroativos. Isso está disposto mesmo na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, no seu artigo 28. É claro que é possível essa retroatividade quando os Estados assim o desejarem, mas, em geral, o direito não se faz dessa forma. Então, e esse é o caso de ambas as convenções a que me referi. Bom, as convenções não são retroativas, visam a proteger os interesses de indivíduos e entidades, estatais ou não, que foram subtraídos de objetos culturais de sua propriedade. Ademais, ambos os instrumentos normativos têm um caráter uniformizador, evitando complicações quanto à definição do direito interno a ser aplicado no processo de litígio e recuperação dos objetos ilicitamente exportados. Por outro lado, enquanto a Convenção de 1970 da Unesco apresenta disposições sobre a prevenção do tráfico ilícito e a recuperação de objetos culturais roubados, a Convenção da UNIDROIT tem seu foco na fase de recuperação, estabelecimento de regras uniformes para os pedidos de restituição de bens culturais roubados e ilicitamente exportados. Bom, então, com relação a essa cooperação, vimos os esforços normativos.
Então vejamos agora, para encerrar, os esforços institucionais. Em 1970 foi criado no âmbito da Unesco o Comitê Intergovernamental para a Promoção do Retorno de Bens Culturais para os países de origem e sua restituição em caso de apropriação ilícita. A criação do comitê está relacionada à Convenção para impedir a importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais. O artigo 17.5, o parágrafo 5 da Convenção, estabelece que, mediante solicitação de pelo menos 2 Estados-partes da Convenção, que se achem envolvidos em uma controvérsia a respeito de sua implementação, a Unesco poderá oferecer seus bons ofícios a fim de que seja alcançada uma composição entre eles. O papel desse comitê intergovernamental, ele é determinante do ponto de vista político, porque ele permite que sejam discutidas questões que são anteriores à entrada em vigor da própria Convenção. Como eu disse a vocês, a Convenção não é retroativa. Isso não quer dizer que esteja fora de questão discutir aquilo, né, aquela apropriação indevida de bens culturais que ocorreu antes da entrada em vigor dessa Convenção de 70. O contexto histórico de sua criação foi o processo de descolonização que ocorria no mundo nos anos de 1960 e 70, com consequentes demandas propostas pelos novos estados pela recuperação de parte de seu patrimônio cultural, ainda em mãos das ex-metrópoles. O comitê, nesse sentido, procurou apresentar-se como fórum para a solução de conflitos, de modo a ampliar o processo de descolonização no que tange à devolução da propriedade cultural dos povos antes colonizados, particularmente porque os efeitos jurídicos da Convenção da Unesco não são retroativos. Dessa forma, o comitê tem importante papel político na resolução de conflitos entre ex-colônias e ex-metrópoles, visando a recuperação de objetos culturais detidos por estas e pertencentes àquelas. Além do Comitê Intergovernamental para a Promoção do Retorno de Bens Culturais para os países de origem ou sua restituição em caso de apropriação ilícita, importante papel exerce a Interpol, que atua no combate ao roubo e exportação ilícita de bens culturais por meio da organização de um banco de dados de acesso público que contém informações sobre as mais recentes obras de arte roubadas, sobre as quais foram recuperadas e aquelas que, embora recuperadas, não foram ainda reclamadas por seus proprietários. Ademais, a Interpol procura divulgar informações contidas em bancos de dados congêneres organizados pelas polícias nacionais dos estados. Bom, muito obrigado. Isso. Agradecendo aos professores Ayrton, Jorge Luiz e Rickson Rios, eu dou por encerrado o segundo painel do segundo Seminário Internacional de História do Direito, Instituições Públicas e Poder e Justiça. Muito obrigado, boa noite.